o que é um computador e como ele pode ser programado. De onde surgiu o computador? O computador, ele é uma consequência de um processo muito longo de evolução de ferramentas que auxiliavam o ser humano, tanto no cálculo como na automatização de tarefas. Então, lá no início, lá nos primórdios, como o homem da caverna, por exemplo, pegava várias pedrinhas e cada pedrinha daquela representava um animal que ele tinha, por exemplo, ovelha. Então, se ele tinha lá várias ovelhas, ele pegava uma pedrinha para cada ovelha e aí ele fazia aquela conferência no final do dia para ver se o número de pedras era igual ao tanto de ovelhas que ele tinha. Ele ia lá, passava uma ovelha, ele colocava uma pedrinha no saco. Passava outra ovelha, ele colocava outra pedrinha. Se sobrasse uma pedrinha era porque algum animal tinha fugido. Então, a gente vê isso aí como uma das primeiras ferramentas que o ser humano utilizou no auxílio para o cálculo. Depois a gente vê, por exemplo, o ábaco, que já era uma ferramenta muito mais complexa, já muito depois do surgimento dos números. Então, o ábaco auxiliava nas somas, multiplicações e até outras operações mais complexas, dependendo do domínio que a pessoa tinha sobre o ábaco e do tipo de ábaco, ele fazia operações bastante interessantes. Então, auxiliava o ser humano e depois a gente vê uma luta do ser humano para a construção da calculadora. Que a calculadora foi um objeto muito complexo de ser construído, principalmente por causa da tecnologia mecânica que foi se desenvolvendo ao longo do tempo para poder ser capaz de produzir uma calculadora eficiente. Então a gente vê que passou muitos séculos até o ser humano chegar a pensar numa ferramenta como o computador. Então a gente tem esse processo de automatização de tarefas em algumas máquinas, como a máquina de tear, e aí porque você perfurava o padrão que você queria em uma folha, que a gente pode chamar aqui de cartão perfurado, e a gente fazia lá o padrão, e aí com esse padrão ele conseguia colocar na máquina e a máquina fazia aquele padrão no tecido. Então colocava outro tecido e fazendo os padrões. Então o ser humano sempre teve essa necessidade de automatizar tarefas. E aí um grande exemplo foi esse da máquina de tear. Então, aí foi evoluindo isso. Cada vez mais o ser humano foi construindo máquinas para poder auxiliar nas suas tarefas e na automatização. E até que começou a chegar o período da Segunda Guerra Mundial, onde teve realmente uma evolução muito grande do computador, porque houve um investimento maciço para a construção de computadores, porque era uma época que precisava cada vez mais do cálculo feito de uma forma muito rápida. Então, houve esse investimento. E aí um exemplo é o do Alan Turing, né, que é considerado o pai da computação, que o Alan Turing ele vem de todo um trabalho de construção da teoria da computação e durante a Segunda Guerra Mundial ele foi designado para a construção de um computador para conseguir decifrar uma máquina de codificação alemã que a máquina era muito complicada de ser decifrado, então foi necessário construir um computador para fazer esses cálculos. Então ele foi bem sucedido, o Alan Turing, como vocês já devem saber. Então a gente teve vários outros exemplos dessa corrida para a construção dos computadores. Passou a Segunda Guerra Mundial e aí as empresas, né, empresas grandes, já computadores nessa época eram uma realidade exorbitantemente cara, e as universidades elas começaram a se interessar em possuir computadores, e aí começou a ter
as primeiras tentativas de construção de computadores comerciais, né? Apesar de que a maior parte desses projetos era financiado por governo ou se não por conjunto de empresas, porque o valor era exorbitante. Então aqui a gente tem algumas fotos que mostram algumas coisas interessantes. Por exemplo, ali alguns operadores com um computador bem rudimentar, né? E você vê que o computador ocupava um espaço gigantesco, um computador que para os dias de hoje tem um poder de processamento minúsculo, mas que para a época era uma maravilha. E aqui no meio a gente tem von Neumann, que é um matemático que auxiliou muito na construção da arquitetura que leva o nome dele, que é a arquitetura de von Neumann, que é uma das principais arquiteturas que a gente usa hoje. Existem outras arquiteturas, mas a arquitetura de von Neumann é, sem dúvida, a mais popular. E aqui a gente tem à direita um centro de processamento de dados. Então, entre as figuras 1 e 3, a gente já se passou alguns anos, mas houve um salto tecnológico muito grande nesse pós-Segunda Guerra Mundial. Então, houve uma corrida para a construção de computadores como ENIAC, EDIVAC, etc. Então, e vale a pena chamar a atenção para a IBM. A IBM ela teve um papel muito importante principalmente na década de 60 para frente, na construção de supercomputadores. Então ela praticamente dominava o mercado e ela construiu vários computadores, como o IBM 360, que talvez seja o mais famoso desses mainframes, e ela faz até hoje, né, nesse mercado de mainframes, ela ainda é muito importante, mas teve um domínio na década de 60, 70 exorbitante. E aí surge então o computador pessoal na década de 70, né, que a gente viu uma briga na década de 70 muito grande entre a Apple e a IBM, que fez o IBM PC, só que o IBM PC não ficou só com a IBM, existiam também os IBM compatíveis, como o Compaq, por exemplo, que eram computadores que rodavam os mesmos programas que o IBM PC. Então houve essa briga e aí existia software para o Apple, existia software para a família do IBM PC. Mas enfim, o que é um computador afinal, certo? Em termos de hardware. Um computador, eu vou utilizar aqui a arquitetura de von Neumann para explicar. Um computador ele é composto aí por 5 unidades básicas, que seria a unidade de memória, que a gente chama de unidade de memória principal. Aí tem a unidade de controle, a unidade aritmética e lógica, a unidade de entrada e a unidade de saída. Então, basicamente, o que você tem que ver aí? Eu tenho uma memória, ou seja, um espaço onde eu consigo colocar dados lá e depois manipular esses dados. Eu tenho uma unidade de controle que vai controlar a interação de todas essas unidades. Eu tenho a unidade de aritmética e lógica, que vai fazer contas, que vai tomar decisões lógicas. Eu tenho a unidade de entrada, porque é por onde eu entro os dados, por exemplo, pode ser o teclado, o mouse, uma webcam, um microfone. Então, é por onde eu entro os dados. E a unidade de saída, que é, por exemplo, um monitor, uma impressora. Então, isso que é um computador. Ele tem uma memória, onde eu posso colocar dados. Ele tem uma unidade de controle, para controlar toda essa interação. Ele tem uma unidade aritmética e lógica, porque é para fazer contas e para tomar decisões lógicas. Ele tem uma unidade de entrada, que é por onde eu insiro os dados. E tem uma unidade de saída, que é por onde eu vejo o resultado desses dados que eu inseri e processei. Então, como eu tinha falado, a gente tem a memória que guarda os dados. A gente tem a unidade de controle que comanda as outras unidades. A gente tem a unidade aritmética e lógica, que faz cálculo e toma decisões lógicas. A gente tem a unidade de entrada, que é por onde os dados entram. A gente tem a unidade de saída, que é por onde eles saem. Então, vamos lá. Memória.
A memória, ela é capaz de armazenar dados, como a gente falou. E como é que são estruturados esses dados? Os dados, eles são estruturados em bytes, onde um byte é um conjunto de 8 bits. E o que é um bit? Um bit é muito simples. Ele armazena um valor, 1 ou 0. Então, eu tenho um byte que vai ser um conjunto de uns e zeros. E eu vou utilizar esse byte para representar a informação. Então, quando eu tenho, por exemplo, um caractere, eu vou ter lá um conjunto de bits, ou seja, um conjunto de uns e zeros, que eu posso dividir em bytes, que vai me representar um caractere. Números, vou ter um conjunto de bits que vai representar um número. Música, vou ter um conjunto, vamos lá, bytes, que são um conjunto de bits, de 8 bits, 1 byte é igual a 8 bits, que vai representar uma música, por exemplo, um MP3. Eu vou ter um vídeo, que eu posso representar também pelos bytes. Então, lá no fundo, tudo são bytes, e cada byte são 8 bits. Então, tudo no fim, seja letra, seja número, seja música, seja vídeo, qualquer coisa que está no computador, eu estou representando como conjuntos de bytes. Certo? E aí a gente tem algumas unidades que a gente utiliza, que é um byte, a gente já viu que são 8 bits. Aí se eu multiplico um byte por 1024, eu tenho o que chama de kilobyte, que é o kbyte, que vocês já viram aí, KB. O megabyte, que são 1024 kilobytes, que é o MB. Aí eu tenho o gigabyte, que é o GB, que são 1024 megabytes. Enfim, sempre vai ser essa questão de multiplicado por 1024. Os mais comuns são a gente trabalhar com kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Mas existem os outros aí que são que ainda não faz parte do nosso dia a dia, né? Mas representam quantidades maiores de bytes. Mas enfim, tudo que você tem que entender é que um byte são 8 bits. E esse byte aí, ele pode ser multiplicado por 1024, quantas vezes for, e aí vai alterar a designação do tipo da unidade. Mas enfim, tudo são bytes. É só uma forma bonita para você não ter que dizer um número absurdo, tipo 1 bilhão de bytes. Você não vai dizer isso, em vez de você dizer isso, você vai dizer 1 gigabyte, por exemplo. Então, memória secundária. A gente chama de memória secundária o que a gente chama de armazenamento de longo prazo. Então, um computador ele não precisa de armazenamento de longo prazo para funcionar. Como a gente viu, a gente pode ter a unidade de memória, que é onde a gente está lá manipulando os dados. Mas se a gente quiser guardar aqueles dados para uma utilização no futuro, então eu preciso de uma forma de armazenar a minha informação que quando eu desligar o computador, essa informação não vai desaparecer. Porque o que acontece com a memória? A memória do computador ela é dita memória volátil, porque quando você desliga a eletricidade, a informação não é mais armazenada. Então eu preciso de uma memória não volátil, que é o que a gente conhece o CD, o HD, o pendrive, a memória flash. Todos esses dispositivos são dispositivos chamados de não voláteis. Então eles vão guardar essa informação mesmo depois do computador ser desligado. Quando eu ligar novamente o computador, que eu inserir lá o pendrive ou que ele tiver um HD, a informação do arquivo lá que eu salvei, por exemplo, vamos dizer que eu fiz um programa no Word, eu vou salvar lá e ele vai estar lá disponível depois. Se eu não tenho memória secundária, então eu não tenho como armazenar isso para depois. Aí, a unidade lógico-aritmética. A gente tem aqui a figura do processador. Então, o que acontece dentro do processador? Ele tem o que a gente chama de unidade lógico-aritmética. Ele vai receber
lá dos seus registradores, informações, dados. Então, por exemplo, a gente tem aí 1010, que vai representar um número, e 011, que vai representar outro número. Ele vai fazer uma operação, por exemplo, aqui ele está fazendo a operação de adição e vai resultar em um valor, e nesse caso aqui ele também representou no mais um, né? Então ele teve ele fez uma operação de adição. Então ele somou 10 com 0111. Se você não conhece o sistema binário, não se preocupe, eu vou fazer uma aula depois explicando isso bem direitinho. Não se preocupe com isso agora, é só você entender o conceito. Aí beleza, então é isso que a unidade lógica aritmética faz. Ele vai fazer operações aritméticas, como soma, subtração, e vai fazer operações lógicas, como decisões de se deve ir por um caminho, se deve ir por outro caminho, etc. Unidade de entrada. Bem, isso é bem simples, a gente tem o mouse, tem a mesa digitalizadora, tem o scanner, tem o teclado, tinha antigamente o cartão perfurado, que hoje não utiliza mais, tem o microfone e tem o CD e o DVD. Então, existem dispositivos que são tanto de entrada quanto de saída. Um exemplo seria um CD regravável. Eu tanto posso inserir dados nele, quanto eu posso ler dados dele. Então ele é tanto de entrada quanto de saída. Unidades de saída. Aí tem a impressora, o plotter, o monitor, a caixa de som, tem o fone e também o CD e o DVD, como a gente tinha falado. Desde que eles sejam graváveis, né? Aí, certo. Então, como é que um computador pode ser programado? Na realidade, não existe nenhum segredo. O computador ele tem uma linguagem que ele entende. E o que é essa linguagem que ele entende? São séries de números em binário. Então, a gente vai ter um conjunto de bytes. Lembra que a gente falou que um byte é 8 bits? E nesse conjunto de bytes, vai estar lá os bits do chamado opcode, que é o que? O código da operação. E esse código da operação vai dizer para o processador fazer alguma coisa. E também vai passar os outros dados necessários para ele realizar aquela operação que ele está dizendo naquele código. Então ele vai pegar essas informações do chamado opcode, e isso aí vai para o que a gente chama de unidade de controle, que é justamente aquilo que a gente viu, que vai organizar as outras unidades. Então eu vou ter a leitura da memória, e dessa memória ele vai ir para o registrador. Com essas informações que estão no registrador, como por exemplo, para fazer uma soma, aí eu vou ter o número 2, por exemplo, no registrador 1 e o número 3 no registrador 2. E vou fazer uma operação de soma na ULA. Então eu vou somar 2 com 3 e isso vai resultar em 5. Então são pequenas, minúsculas operações que eu vou realizar. Então, esse binário que se transforma nesses sinais elétricos, ativando e desativando certas partes do processador, é que vai fazer com que o computador faça alguma coisa. Mas eu vou precisar de muitas instruções dessas para fazer algo útil. Como por exemplo, se eu quiser imprimir um caractere na tela, ou se eu quiser ler um arquivo. Então são milhões dessas operações para poder fazer algo assim. Então vamos lá. E como é que ele vai ser, como é que ele era programado nos primórdios? Nos primórdios era muito complexo programar um computador. Por quê? Eu tinha que conhecer as instruções de máquina daquele computador, ia lá ligando e desligando chaves para poder inserir uma instrução. Então, por exemplo, a chave ligada poderia ser o 1 e a desligada o 0. E ia lá programando o computador via essa chave. Então era tedioso, propenso a erro. E aí o que aconteceu? Eles viram isso e começaram a criar padrões. Hoje a gente tem dois padrões muito usuais, né? Que é o x86,
que é o padrão 32 bits. Acho que já devem ter visto isso, por exemplo, o Windows x86 é o Windows para processadores x86. E, por exemplo, o Windows para AMD64 é o Windows para rodar numa máquina que tem um processador compatível com a AMD64. Então, eles são padrões de linguagem de máquina. Então, se eu, por exemplo, estou construindo hoje um novo processador, eu vou, por exemplo, fazer ele compatível com a AMD64. Então, por exemplo, o Windows vai poder rodar nele. E programas que rodam no Windows para AMD64 também vão rodar nele. Entendeu? Então, esses são padrões. Existem outros padrões, além de x86 e AMD64, como MIPS e outros. Mas não vamos entrar nisso agora, para não complicar. Então, vamos lá. Saindo do binário. Com o tempo, os programadores eles começaram a ver que, poxa, é muito difícil programar diretamente aqui no binário, é um trabalho muito complicado, tedioso. Aí eles inventaram o chamado linguagem de montagem, que nada mais é do que pequenas, a gente chama de mnemônico. O mnemônico é, por exemplo, esse push ou move. Eles são abreviações de palavras do inglês que representam a operação. Então, por exemplo, cada um desses, o push, o move, não sei o que lá, é um opcode daquele. É um código de operação. Então, é uma operação de soma. Por exemplo, a ADD aí que vocês estão vendo. Aí, em vez de eu ter que decorar qual é aquele número, eu vou e sei que é só escrever ADD. Então, isso facilitou a construção de programas. Porque eu escrevia numa coisa já mais próxima um pouco do inglês, e aí eu utilizava um programa que chama Montador, e ele ia e carregava esse programa na memória. Então já ficou mais fácil um pouco de programar, mas mesmo assim você vê que a legibilidade é muito complicado e é muito difícil de ler um programa desse, porque vão ter muitas instruções. Aí o que aconteceu? Foi criado as linguagens de alto nível. E essas linguagens de alto nível, elas são muito mais próximas do inglês. Então, quando você está programando uma linguagem de alto nível, como por exemplo o Java, o Python, o Fortran, que foi uma das primeiras linguagens, o COBOL, que também é uma linguagem muito antiga. Então, você tendo uma linguagem de alto nível, ela é mais próxima do inglês. Por exemplo, a gente tem aqui um código e ele está dizendo assim, if time 1 maior ou igual a 19, e aí ele diz after 7 p.m. Isso em inglês quer dizer o seguinte, depois das 7 da noite. Aí ele tem good evening. Então o que acontece? Ele vai ver se o tempo que ele está olhando está maior do que 19, se tiver, ele vai dizer boa noite. Então esse time 1 quer dizer o seguinte, ele está pegando a hora, vendo se é maior que 19 e está imprimindo boa noite. Então você vê como é muito mais legível você pegar um código em uma linguagem de alto nível do que é no assembly e muito mais do que é no binário. Porque no binário a gente viu, você tem que entender qual é a linguagem de máquina daquele computador para poder interpretar aquilo ali. Então é muito mais fácil para uma máquina fazer isso, e é por isso que é a linguagem de máquina. E a gente chama de linguagem de alto nível uma linguagem como, por exemplo, o COBOL, ou o Java, o Python, o PHP, porque ele é uma linguagem que está mais próximo da gente conseguir ler, como é o inglês, não sei o que lá. Então ela está mais próxima do ser humano. Então alto nível é uma linguagem mais próxima do ser humano, e baixo nível como o assembly ou o código de máquina é chamada linguagem de baixo nível. Então vamos lá, aí a gente tem a figura do compilador. O que é o compilador então? O compilador é um programa que ele é capaz de transformar o nosso código em uma linguagem de alto nível, como por exemplo o C, em um programa que o computador pode entender. Então ele vai pegar o nosso código que a gente digitou lá, e aí a gente vai passar num compilador, e a gente vai gerar um executável. E esse executável é o quê? É linguagem de máquina.
São instruções, aqueles opcodes lá que a gente viu, aquele código de instrução. Então a gente vai ter várias instruções daquela que vão fazer uma atividade. E é isso aí que a gente vai chamar de nosso programa. Então daquele código, para transformar num programa, a gente vai precisar de um compilador. Mais para frente nas aulas, eu vou mostrar que existem outras opções, como por exemplo com Python e com PHP, que você não usa um compilador, e sim um programa que chama interpretador, que pega aquele código e já executa diretamente no seu computador. Mas não vamos apressar isso. Por enquanto, só pense na figura do compilador. Ele pega um código que você escreveu, você compila e ele vai gerar um executável. Beleza. E além do processador? Mas se a gente ficar ligado só àquelas instruções muito básicas, como eu tinha falado, você fica muito limitado. Todo programa que você fosse construir ia ser muito complexo, porque ia ter que fazer todas as partes, da entrada, de saída, de ler o caractere no teclado, até imprimir uma outra coisa. Todo esse processo ia ser muito complicado para você fazer. Então, você tem um sistema operacional para lhe ajudar nisso. Então, quando você está fazendo um programa, por exemplo, para o Windows ou para o Linux, você pode utilizar as APIs desse sistema operacional. A gente já vai ver o que é API, não se preocupe. Mas pense agora o seguinte, são serviços que o sistema operacional vai te prover. Por exemplo, você quer ler um caractere do teclado, o sistema operacional vai te ajudar a fazer isso. Você quer imprimir? Então o sistema operacional vai te ajudar a fazer isso. Você quer mostrar uma janela? O sistema operacional pode lhe ajudar a fazer isso. Então, tudo, se ele tiver modo gráfico, né? Mas tudo isso, o sistema operacional vai te ajudar. Então, por exemplo, um exemplo é a API Win32, que hoje ela está em desuso, mas é um bom exemplo. Que ela por muitos anos foi utilizada para a construção de aplicações no Windows, para fazer as janelas, os botões, enfim, e outras operações. Então, numa visão assim, desse escopo, a gente pode dizer que o sistema operacional ele é uma extensão do computador que provê alguns serviços para você utilizar. E é por isso que você não pode pegar um programa que é de Windows e executar no Linux, ou do Linux para executar no Windows, se eles usam as funções do sistema operacional que você programou. Para você fazer isso, aí seria necessário que eles sejam compatíveis, ou que você use um outro programa para fazer eles serem compatíveis. Por isso que às vezes a gente tem o programa para Windows e o programa para Linux. Depois eu vou fazer uma aula explicando isso melhor. Mas coloque isso na mente por enquanto. Então a gente vai fazer um programa que roda no Windows ou um programa que roda no Linux. E aí vai ter, por exemplo, se ele for um programa em Java ou em Python, aí a própria arquitetura de como é montado a execução desse programa permite que ele seja que ele rode tanto em Windows como em Linux, mas ele já é papo para outra aula, certo? Então, vamos lá. Coloque isso na sua mente. O sistema operacional, ele tem serviços que nos ajudam a escrever programas. Beleza. E além do sistema operacional, eu ainda vou ter o conceito de API, que é uma interface de programação de aplicações. Ele é pensa assim, eles são programas que você vai utilizar no seu programa que você está construindo. Você vai fazer o seu programa conversar com esses programas para poder resolver alguns problemas chatos ou difíceis. Por exemplo, você pode ter um outro programa que faz a conexão com o banco de dados para você. O banco de dados é onde você vai guardar as informações. Aí esse programa é que conversa com o banco de dados e você conversa com esse programa. Então,
E APIs são isso, eles são interfaces de programação. Ou seja, interface, ele é um caminho, uma porta de comunicação entre aplicações. Aí eu vou ter uma API, por exemplo, para conexão com banco de dados, ou vou ter o meu programa, por exemplo, o meu Excel lá, e ele provê uma API para que eu manipule as planilhas do Excel, para poder fazer outros processamentos utilizando o meu programa, por exemplo, um programa em VBA. E aí eu vou ter o conceito de biblioteca. Bibliotecas são códigos feitos por outras pessoas e que você pode incluir no seu programa. Alguns são pagos, né? Existe gente que faz bibliotecas para vender, e aí você inclui esses códigos para te ajudar. Por exemplo, você acessa o banco de dados mesmo. Eu vou incluir uma biblioteca que já faz toda essa parte de acessar o banco de dados. Eu não preciso programar tudo aquilo. Ou, por exemplo, faz a parte de visual, né? de janelas, botões, campos de texto. Ela já facilita a sua vida com relação a isso. Então, são trechos de código que você inclui no seu código. E o framework são conjuntos de bibliotecas para resolver um problema maior. Por exemplo, um framework web. Um framework web vai ser um conjunto de bibliotecas para você fazer programas para a web. Por exemplo, vamos dizer que você queira fazer uma aplicação no estilo do Facebook ou no estilo do Google. Aí você vai utilizar, por exemplo, um framework que vai ter um conjunto de bibliotecas que facilitam a construção de uma aplicação nesse sentido. Então, esse seria o conceito de framework. Beleza, gente? Essa foi a introdução. Não se preocupe, a gente vai depois falar minuciosamente sobre esses outros fatores, mas vamos fazer só uma revisadinha aqui para ver se vocês pegaram o conceito. Então, beleza. O que é um computador? Um computador ele possui unidade de memória, unidade de controle, unidade aritmética e lógica, unidade de entrada e unidade de saída. Então, eu entro dados, eu processo esses dados, ou seja, eu faço contas, eu tomo decisões lógicas sobre ele, utilizando a memória como meio para eu coloco o dado lá, processo, coloco outro dado lá, processo, até que eu produzo uma saída, ou seja, eu devolvo dados processados. Então, a gente vai ter as unidades de entrada, a gente vai ter as unidades de saída, e tudo que o computador faz, ele faz em instruções na chamada linguagem de máquina. Então, eu vou ter um código de operação que vai dizer o que aquela instrução vai fazer, e quando eu somo várias instruções dessa, eu tenho um programa. Para construir esse programa, eu poderia tanto programá-lo diretamente, o que já caiu em desuso, não se faz hoje em dia, mas eu posso utilizar um assembly para montar as instruções que vão ser transformadas em linguagem de máquina, ou eu posso utilizar uma linguagem de alto nível que eu vou compilar e vou gerar um executável que vai ser o programa que eu finalmente vou poder utilizar no meu computador. Então, para a construção dos meus programas, além de escrever as instruções diretamente, eu posso utilizar APIs, que são outros programas que provêm meios para se comunicar com eles. Eu tenho bibliotecas, que são trechos de código feitos por outras pessoas. E eu tenho framework, que são conjuntos dessas bibliotecas. Então, beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima aula.